Igreja da Ordem Terceira do Carmo. A Igreja da Ordem Terceira do Carmo, também chamada de Capela da Venerável Ordem Terceira do Carmo, ou ainda Capela dos Terceiros do Carmo, localiza-se no centro da cidade de São Paulo, no Brasil. Foi fundada na segunda metade do século XVII por um grupo de leigos, a maioria bandeirantes, como uma capela contígua ao convento do Carmo de São Paulo, inaugurada em 1592 e demolido em 1928. A edificação atual foi erguida em taipa de pilão, entre 1747 e 1758. Entre 1772 e 1802, foi ampliada e ganhou um novo frontispício, executado por Joaquim Pinto de Oliveira, conhecido como Mulato Tebas, escravo que trabalhará com o feitor e mestre de obras Bento de Oliveira Lima, responsável por outras obras da arquitetura religiosa da São Paulo colonial. Em 1929, o templo passou por uma ampla reforma, sendo parcialmente reconstruído. A Igreja do Carmo abriga um representativo conjunto da arte colonial paulista, destacando-se as pinturas dos tetos da Capela Mor e do coro, de autoria do mestre ituano Frei Jesuíno do Monte Carmelo, além do altar rococó do século XVIII e painéis do demolido Recolhimento de Santa Teresa. É tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IFAM, e pelo órgão congênere do município, Comprispre. História. Existem 3 ordens dos que se inspiram no Monte Carmelo. A Ordem Primeira do Carmo, representada por aqueles que se entregam à vida religiosa e às regras de uma vida monástica. A Segunda Ordem do Carmo, que diz respeito às mulheres que dedicam-se ao serviço religioso e mantêm-se castas durante toda a vida. E a Ordem Terceira, a dos que não fazem uso do hábito e das obrigações próprias dos religiosos. Trata-se de irmãos leigos que se dedicam às suas vidas pessoais separadamente da Igreja, mas igualmente seguem uma regra de conduta e fé. Não se sabe ao certo a data de fundação da Venerável Ordem Terceira da Nossa Senhora do Monte do Carmo da cidade de São Paulo. O livro de tombo da ordem, que seria datado de 1620, foi perdido. Mas estima-se que a criação dessa irmandade tenha se dado ainda antes do término do século XVI, não muito tempo depois do estabelecimento de frades carmelitas na vila de São Paulo. Na época, em 1592, os Irmãos Terceiros, como eram chamados os participantes da Ordem Terceira do Carmo, foram acolhidos junto aos frades e passaram a dividir o espaço da igreja e do convento para realizarem suas práticas espirituais. A primeira capela dos terceiros. Os Irmãos Terceiros só vieram a ter uma capela própria na última quadra do século XVII. Sua data de construção também é controversa. Estima-se que as obras tenham iniciado em 1676, ano em que o prior entregou o dinheiro que foi arrecadado entre os confrades do Rio de Janeiro para que se desse início à construção da capela. Porém, sua construção ainda se prolongou por mais alguns anos. Em outubro de 1691, o corpo da capela já estava edificado, anexo à nave da Igreja dos Frades. Não se sabe se a capela estava inteiramente concluída, mas a partir de 1692 os Irmãos Terceiros já realizavam suas práticas espirituais em sua própria capela. A pequena capela que estava acoplada à Igreja dos Carmelitas serviu aos terceiros até meados do século XVIII, quando resolveram construir uma nova. A nova Capela dos Terceiros. Em reunião extraordinária da Junta, em 15 de outubro de 1747, deliberou-se que uma nova capela precisava ser feita, prevendo a demolição da que existia. Supõe-se que um dos motivos que levou à construção de uma nova capela é o fato da Ordem Terceira ter ganhado mais membros. Mas o período de sua construção também é um período em que todas as igrejas antigas da colônia estavam entrando em reforma ou sendo reconstruídas. A obra acabou sendo extremamente demorada e dependia de doações de mesários e irmãos. Um grande inconveniente acarretava-se junto à lentidão da obra. Os atos da ordem não podiam ser exercidos, já que não havia um templo. 8 anos após o início da construção da nova capela, reunidos, mais uma vez, em junta extraordinária, consideraram que cada participante da ordem e seus sucessores deveriam pagar uma quantia determinada até que ficasse completo o capital do patrimônio necessário para terminar a construção da nova capela. O irmão prior daria 80 mil réis do anual, o superior e mais irmãos da mesa 12 cifrão 700 réis, a priora 38 cifrão 400 e a subpriora 12 cifrão 800 réis. Fachada da igreja.
Por volta de 1758, o corpo do edifício estava sendo concluído. São ultimadas também a obra da fachada. Tudo é novamente rebocado e um muro de taipa de pilão é construído entre a capela e a torre, vedando o espaço entre ambas. Ao menos externamente, a capela da Terceira Ordem do Carmo estava pronta. Construída ao lado da Primeira Ordem do Carmo, alinhava-se aos demais edifícios, torre, igreja e convento. Pouco tempo depois, tanto a Igreja dos Frades como a Capela dos Terceiros sofreram reformas das fachadas. Quanto à arquitetura interna, em novembro de 1759 o mestre carpinteiro e também irmão terceiro Antônio Ludovico contratou a obra do retábulo da Capela Mor e mais 2 altares colaterais, gastos que somavam, ao todo, 820 cifrão R$ 680. O pintor João Pereira da Silva foi responsável por ajustar as tribunas, portas, o arco dourado, o altar do Senhor da Pedra Fria e também o painel do forro. A ordem também resolveu construir um novo frontispício neste mesmo ano, reformando de taipa e novamente. O prior Manuel de Jesus Pereira começou a coletar contribuições, tanto em dinheiro quanto em material para a construção. Esse projeto não foi executado prontamente, e o motivo da desistência de sua execução é desconhecido. Estima-se que seja algo relacionado às obras que os frades começavam a fazer no frontispício de sua igreja, por conta da subordinação a eles devida pela Ordem Terceira. Foi adiado o novo frontispício para a capela. Em 1761, o mestre Antônio Ludovico deu prosseguimento à ornamentação interna da capela, trabalhando no entalhe do altar mor e nos altares laterais. João Pereira da Silva encarregou-se de dourar os altares e pintar as tribunas. Dessa forma, faltavam apenas alguns detalhes para que a nova capela da Ordem Terceira do Carmo ficasse pronta. A conclusão das obras mais necessárias leva a Irmandade, em 1766, a considerar revogar o acordo estabelecido em 1747 que obrigava os membros da mesa a contribuir com taxas anuais para obras, visto que já havia passado vários anos em que celebravam-se os ofícios divinos na mesma capela, que já estava ornamentada. As obras só serão retomadas novamente em 1772. O projeto do frontispício, que havia sido suspenso, é também retomado, visto que as reformas da Igreja dos Frades já teria terminado. O frontispício e sua torre foram construídos com um elemento que até então tinha sido pouco utilizado, a pedra de cantaria.